Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa O Milagre Sou Eu. Hoje nós estamos gravando num local assim super diferente, né? Vocês podem observar, nós estamos aqui em um cemitério. E qual o objetivo de gravar esse programa nesse lugar? Nós estamos participando também da campanha do Setembro Amarelo, que é o mês onde se destaca mais a prevenção ao suicídio, que é uma doença que tem prejudicado o mundo todo, que tem causado tragédias nas famílias e também destruído vidas que poderiam ter um futuro imensamente feliz pela frente, mas que através dessas doenças emocionais, psicológicas, físicas também, tem se agregado e chegado ao suicídio. Então hoje nós vamos estar entrevistando uma pessoa que passou por todas essas doenças emocionais e que chegou a cometer, a tentativa de suicídio e tem uma história linda para nos contar. Então fique até o final para que você possa se emocionar e aprender como lidar se você conhecer uma pessoa, tiver alguém na sua família passando por esse tipo de problema. O programa de hoje tem o objetivo de te ajudar a entender melhor essa situação, poder ajudar essas pessoas. Oi pessoal, eu estou aqui hoje para gravar um programa falando sobre o Setembro Amarelo, que é o mês onde nós destacamos a prevenção do suicídio. Lembrando você que é familiar, que é conhecido, que é amigo, ou também que tem o desejo de cometer o suicídio, que não é apenas o mês de setembro que deve se prevenir, é o ano todo. Esse é um mês escolhido para evidenciar mais, ter uma preocupação maior de conscientização com essa grave situação que tem tomado, o mundo todo, tem uma proporção muito grande, principalmente no nosso país. Então, lembrando vocês que o ano todo é um ano de prevenção, mas que nesse mês de setembro você possa pesquisar mais, você possa entender melhor sobre o caso e também ter o interesse de ouvir mais as pessoas, de compreender, de ter empatia, para que você possa ser uma pessoa que venha ajudar a salvar uma vida e evitar que mais tragédias aconteçam. Bom dia, Alexandre. Bom dia. Muito obrigado por ter aceitado o convite de participar do nosso programa. Eu que agradeço o convite, estou muito honrado de estar aqui nesse dia, compartilhar um pouco dessa experiência, da minha experiência com, vamos falar, tentativa de suicídio, O nosso programa tem o nome O Milagre Sou Eu. O que essa frase, o nome do nosso programa, representa para você, Alexandre? Eu acredito que me representa muito bem, porque não é fácil sobreviver a uma tentativa de suicídio igual foi a minha. Nós vamos falar sobre isso, E na pesquisa que eu fiz na internet, igual a minha tentativa, só tem 2 pessoas que apareceu listada no Google como sobrevivente, na posição e da forma como eu fiz. Então você é a terceira pessoa, o terceiro milagre. Conhecimento, sim. É verdade. Felizmente, graças a Deus está aqui para compartilhar e poder ajudar outras pessoas. É verdade. E pessoal, só uma dica. Vão na internet, pesquisa, compreenda melhor o assunto, porque é uma doença que tem invadido as famílias, invadido os corações, as mentes. É algo muito grave que às vezes tem passado despercebido até pela própria pessoa que está sofrendo dessa doença. E se você aprender e souber melhor sobre isso, você vai ser um voluntário para ajudar a salvar vidas. Alexandre, como é que era a sua vida antes disso tudo? Você sempre se considerou uma pessoa normal, atleta, esportista? Faz um resumo do Alexandre antes dessa história que nós vamos contar depois. Bom, antes de responder essa pergunta sua, esse assunto do suicídio é um assunto que ainda sofre muito preconceito por parte das famílias e das pessoas de forma geral.
porque é uma coisa que a pessoa, num primeiro momento, fala assim, mas eu não vou fazer isso nunca. Eu também falava isso, né? E acabou que eu estou aqui nesse dia de hoje dando meu depoimento e a minha experiência com relação a essa tentativa de suicídio. Então, não ignorem essa conversa, não ignorem esse assunto, porque isso é uma realidade que está presente, vamos falar assim, na maioria das famílias, por mais que nós não admitimos essa situação, né? E respondendo à sua pergunta, eu venho de uma família humilde, de uma família que sempre morou na fazenda, que até meus 15 anos de idade eu vivia na fazenda, trabalhava, brincava, tudo normal. Depois eu vim para Goiânia morar com o meu pai, fiz faculdade, trabalhei em vários lugares, empresas, sou professor também universitário de contabilidade, né, que é a minha formação. Levava uma vida até o dia 28 de abril super normal, fazia esporte, muay thai, rapel, academia, enfim, jogava bola, andava de bicicleta, uma vida aparentemente normal, né, dentro dos padrões que aceitos pela sociedade hoje em dia. Se você perguntasse para qualquer pessoa que convive comigo, conviveu antes e ainda convive agora, eu não faria o que eu fiz. Qualquer um que você perguntar, eles vão te responder com toda certeza. Eu esperava de qualquer pessoa, menos do Alexandre. E isso até para você mesmo. Você Sim. Nunca tinha pensado em suicídio? Nunca se considerava uma pessoa de risco? De forma alguma, eu nunca tinha passado isso pela minha cabeça. Já tinha conversado sobre esse assunto com outras pessoas, né? E sempre falava que eu não faria isso, que quem faz isso estava numa situação às vezes muito complicada, tanto de depressão, de outras angústias, né, que acometem a gente, mas que eu não me sentia nessa situação e que eu não faria isso jamais. E tanto é que não foi o que aconteceu, né? E antes desse dia, você tinha um padrão, uma classe média, era uma pessoa que saía, né, que se divertia, sim. Que tinha uma vida aparentemente muito boa. Sim, uma vida normal, uma vida... Não era rico, milionário para ficar invejando, né, mas já estava num padrão, tinha uma casa, era casado, né, antes de fazer isso. Nossos filhos viviam com a gente, né? Tanto os dois dela quanto o meu. Eu tenho uma outra menina também, mas essa vive com a mãe. E a gente saía, tínhamos carro, íamos para festa, viajávamos com as crianças para a fazenda. Tínhamos uma casa em Santa Bárbara, ela tem essa casa lá em Santa Bárbara, né? Então a gente saía, viajava, às vezes com as crianças, às vezes só eu e ela, enfim. Nós tínhamos uma vida considerada classe média, uma vida normal, bem tranquila, boa, feliz, sorridente, sem problemas aparentes algum. Lógico que tem os problemas de casal, os problemas de trabalho, enfim, os problemas normais do nosso dia a dia, né? Hoje, olhando com um olhar mais de experiência, um olhar mais analítico, você pode entender que, na verdade, você tinha criado essa imagem de uma família feliz, de uma condição financeira boa, mas, na verdade, você estava criando um ciclo vicioso onde você acabava mentindo para você mesmo que estava bem. Com certeza. Hoje, depois do incidente, né, depois dessa tentativa, muitas coisas mudaram no meu ponto de vista, na minha forma de entender o antes, inclusive o depois. E isso que você está falando, hoje eu enxergo que sim, era uma forma de esconder de mim mesmo essa situação, de não resolver algumas coisas, de às vezes mentir para as pessoas, e tentando passar por algum problema, para tentar
de alguma forma minimizar aquele problema, né? E manter uma imagem de que você estava bem. E manter essa imagem de que eu estava bem, quando na verdade não estava, mas eu não admiti essa situação, né? E também você não queria que as pessoas ficassem mal por você. Também, até porque eu sempre fui aquela pessoa que sempre ajudou, que nunca foi ajudada, vamos falar dessa forma. Então, tem alguém precisando de uma coisa, vamos lá ajudar. A minha prima passou mal, vamos lá ajudar. Minha tia tá ruim, vamos lá ajudar. Então, meu amigo... Então eu sempre estava ajudando as pessoas. E assim, quem me conhecia e quem me conhece sempre soube, sempre viu eu fazer essas situações de tentar ajudar o próximo e tal. E não me preocupava muito comigo mesmo. Não, eu sou forte, eu aguento. Se alguém tem que sofrer, que seja eu. E na verdade não é assim, né? Inclusive eu fiz essa pergunta para o Alexandre, porque talvez você que está nos assistindo conhece alguém assim, ou talvez você é assim, que carrega o peso, que carrega o fardo, que ajuda, que está sempre pronto, e muitas vezes você não é ajudado, você não é acolhido, porque você também não demonstra essa necessidade. Mas nós somos seres fortes por um lado, mas nós temos as nossas fraquezas, nós temos as nossas necessidades, e nós precisamos demonstrar isso. Demonstrar para a família, para as pessoas de confiança, que você também precisa ser acolhido. Isso é uma virtude, isso é uma atitude de humildade, porque se você tentar ser forte o tempo todo, você corre risco de um adoecimento que pode ser fatal ou que pode trazer consequências ruins. Assim como foi o caso do Alexandre. Particularmente, eu fiquei sabendo da tentativa de suicídio pouco tempo depois, né? Acho que menos de 1 hora depois, e eu sentei e falei, não. Igual você falou que as pessoas diriam, eu falei, ele não, eu até tinha conversado com ele alguns dias antes, e muito cheio de vida, sempre sorrindo, muito positivo, muito otimista. E quando eu fiquei sabendo, eu falei, não, como assim? Tá tendo alguma coisa errada. Mas essa é a verdade. As pessoas fortes também desequilibram. Aquele que está pronto para tudo, ele precisa ser cuidado, ele precisa ser acolhido. E eu deixo essa alerta para você. Quando você conviver com uma pessoa forte demais, abre o olho, presta atenção, que essa pessoa está emitindo sinais e às vezes por ter uma aparência boa, ser um conselheiro, um ajudador, passa desapercebido o adoecimento e as necessidades. Alexandre, vamos falar sobre os dias anteriores ao acontecimento. Como é que você estava? Os últimos 4 dias, os últimos 3 dias? Bom, eu fiz isso numa quinta-feira pela manhã. Então, se a gente pegar do final de semana que antecedeu essa quinta-feira, eu fui para Santa Bárbara, nós fomos para Santa Bárbara com as crianças. Para uma chácara de lazer. Uma casa que a gente tem lá na cidade. Ficamos lá nessa casa, brincamos, enfim, tomamos banho de piscina, andamos de bicicleta. Eu estava casado, né, nessa época. Nós demos uma volta de bicicleta lá. Voltamos no domingo à tarde e na segunda-feira, terça, quarta, nós fomos trabalhar normal, a rotina normal do nosso dia a dia. Levar as crianças na escola, ir para o trabalho, quando dava a gente almoçava em casa, se não desse a gente almoçava na rua, e foi uma semana normal dentro da nossa rotina, né? Tudo dentro dessa normalidade, dentro algumas dessa coisas não rotina. estavam bem, mas para você tudo ia se resolver. Assim, o não estar bem. O não estar bem eram os problemas de trabalho que a gente tinha, normal. E com a minha esposa a gente não tinha discutido, nós tínhamos conversado, até porque nós nunca chegamos a discutir, de brigar, de xingar, de gritar um com o outro. Sempre conversamos igual estou conversando com você aqui. E na quarta-feira à noite, quando nós chegamos em casa, nós tivemos uma dessas conversas. Como eu considero que a maioria dos casais tem. Uma conversa que não é fácil às vezes, por algum outro motivo,
Mas nós só conversamos e dormimos de quarta para quinta-feira normal. Tudo, agora você fala assim, dentro da nossa rotina do dia a dia, né? Mas não tinha nada de normal aí. Até então eu achava que estava, né? Mas na quinta-feira pela manhã, eu levantei de manhã, como de costume. Fui no supermercado lá perto, comprei pão, fiz o café, as crianças levantaram, eu levei ela na escola, voltei em casa, aí peguei a minha esposa, nós fomos para a academia de manhã, que a gente sempre fazia. Isso tudo antes do acontecimento. Antes do acontecimento. Isso antes das 8h30 da manhã. E na sua cabeça não tinha pensamentos de suicídio? Nada. Eu estava um pouco chateado, triste, mas não assim, pensando em fazer isso. Aí nós chegamos em casa depois da academia, ela tomou banho, pegou o carro e saiu. E eu fiquei em casa nesse dia, nessa quinta-feira. Aí por volta das 9h30 da manhã, aí me ocorreu esse pensamento. Alexandre, esse pensamento veio do nada? Do nada. Foi assim, eu fiquei lá sozinho, depois que ela saiu eram umas 9 horas. Eu fiquei lá até umas 9h30, resolvendo umas coisas. Aí eu sentei na cama, lá no nosso quarto, e aí veio esse pensamento. Nesse momento que você sentou na cama, é como se você tivesse feito um feedback de tudo e falado, poxa, não tá tão bem assim, as coisas não estão do jeito que eu tinha programado, foi caindo assim, se revelando. É como se eu tivesse pegado tudo que já aconteceu na minha vida, montado um trailer ali rapidinho, curtinho, só os pontos principais e fosse passando na mesma... 5, 7 minutos de filme da minha vida. E aí eu falei, não dá mais. Então você foi pegando coisas, por exemplo, da adolescência? Tudo. Eu considero que eu peguei tudo, né? Você pegou todo o seu passado que não tinha sido tão bom. Exatamente. E foi montando aquele trailer, aquele filme, e aí aquela pessoa cheia de vida, de alegria, otimista, começou a falar, poxa, não é assim. Não dá mais, né? Na verdade não é assim, não dá mais, chega, já deu. Até aqui, o que você fez bom, daqui pra frente, você não tá fazendo mais nada. A verdade, o sentimento é de que eu não estava conseguindo fazer as coisas acontecerem, né? A verdade esse é o sentimento que veio naquele momento. Eu lembro de para tentar exemplificar em palavras, é isso. Eu lembro de ouvir o áudio que você gravou antes, né, de fazer a tentativa. Sim. E no áudio você pedia muito perdão. Sim, perdão para a família, perdão para o filho, perdão para a esposa. Era muito pedidos de perdão. Na verdade, no áudio que eu gravei, eu já essa questão de estar pedindo perdão, de estar falando isso, eu estava, na verdade, me despedindo, né? Eu fiz muitas pessoas que ouviram aquele áudio, de certa forma, interpretaram ele de uma forma que não é. Mas ali eu já tinha decidido, já estava com essa decisão tomada e fiz um áudio somente para me despedir. E uma das formas que eu achei de me despedir foi de pedir perdão por algumas coisas que eu já tinha feito e pela próxima coisa que eu ia fazer. Naquele momento, você tinha noção do sofrimento que você causaria à sua família? Não pensei. Não Nenhum pensou? momento. Não passou isso na minha cabeça de forma alguma. Se eu falar que passou, eu estou mentindo aqui para vocês. Você não pensou no seu filho receber essa notícia, a sua esposa, e como é que eles iriam fazer, como é que ia ser sem você? Você não pensou? Pensei, mas não conseguia ter, como é que eu vou falar assim, o tamanho da dimensão que seria. Era como se sem você eles conseguiriam viver melhor. Exatamente. O pensamento naquela hora é nesse sentido. Eu vou dar paz para vocês vão ficar melhor. Já como que não está bom comigo, como se você estivesse tirando um fardo sobre ele.
vai ser mais fácil para vocês, né? Alexandre, e como é que foi isso? Aí, quando você pensou, vou terminar essa história desse jeito, você pensou o quê? Numa corda, numa faca, num revólver? Bom, a primeira coisa que veio na minha cabeça, eu tinha uma arma lá em casa, né, que eu já tinha adquirido há uns 4 anos atrás. Só respondendo, por que você tinha uma arma dentro de casa? Eu sempre gostei de arma, eu sempre tive acesso à arma, desde quando eu morava na fazenda. A gente tinha Então, desde pequeno você espingarda, cresceu. revólver, meu pai tinha também, enfim. E é uma coisa que eu gostava e gosto ainda. E eu lembro que você praticava aquele esporte, né? Ia para os estandes de tiro, praticar tiro ao alvo, enfim. Comprei a minha, que fique registrado, comprei minha arma regular, tirei a posse, tirei o CAC, regularizei tudo organizado. Não tinha nada aquilo ilegal, ali pra você era natural, era uma natural, arma ter dentro uma arma de de casa. De vez em quando eu pegava ela, ia pro stand de tiro, dava uns tiros no stand e voltava, guardava ela lá. Às vezes ficava, eu já cheguei a ficar até ano sem pegar na minha arma, na maletinha, tudo organizado. Mas naquele dia que deu esse surto, né? Tudo que estava acumulado meio que explodiu ali na sua frente, você lembrou da arma. Aí eu me lembrei da arma. Até porque se fosse corda, faca, esse negócio e tal. Na minha cabeça, quando eu pensei em decidir, eu falei assim, eu quero o que é mais rápido. Eu vou pôr uma corda e eu vou sofrer. Eu vou pegar uma faca, dói demais. Vai doer bastante. Até porque eu já tive na família um primo que tentou suicídio também com uma faca. Ele pegou a faca e cravou no peito. Foi só uma tentativa? Foi só uma tentativa. Ele cravou a faca no peito, num apartamento que ele morava com a mãe, e foi com a faca cravada no peito e deitou na cama e ficou deitado na cama com a faca cravada no peito. Nossa! E ele ficou Eles imaginam que ali por volta de 3, 4 da manhã que ele fez isso, até umas 9 horas da manhã, quando a mãe dele acordou, foi na cozinha, viu o sangue na cozinha e foi no quarto dele. Chegou lá e estava deitado. E ainda vivo com a faca cravada no peito. Nossa! Os médicos, no caso desse primo meu, falou que por 1 centímetro ele tinha acertado o coração. Nossa, que choque. Enfim. Bom, aí você já tinha essa experiência, você falou, eu não quero uma faca cravada em lugar nenhum. Isso. Aí eu me lembrei da minha arma, fui lá onde ela estava guardada, peguei ela, é uma PT da Taurus 380, uma 838, né? Para quem entende de arma sabe o que eu estou falando. É uma arma que tem um potencial grande. É uma pistola de médio potencial, né? Nós temos pistolas mais potentes hoje. Mas a sua era Mas não é fraca. E a munição que eu utilizei é uma munição especial também, que tem a munição normal e tem uma munição especial que ela tem mais potência ainda. E eu peguei essa munição que eu tinha lá. Nesse momento você não pensava nada, eu só quero tirar a minha vida? Só isso, eu já tinha gravado o áudio. Aí deixei ele pronto para... Você lembra de quantos minutos era esse áudio? Uns 7 minutos. Uns 7 minutos, eu lembro. 7 minutos. Gente, e só... mais ou menos, né? E só para vocês entenderem, um áudio de 7 minutos com uma despedida é como se fosse 70 minutos. É uma eternidade. Porque você depois eu ouvi ele... porque você não consegue parar de ouvir. Ele termina e você quer ouvir de novo. Você quer entender, você quer achar uma explicação. Então, um áudio de 7 minutos é enorme quando é um áudio que trata esse tipo de assunto. Eu gravei um outro áudio só para minha esposa, mas esse foi mais curto. Foi uns 3, 4 minutos que eu mandei só para ela. Esse eu nem cheguei a ouvi-lo novamente depois. E, bom, continuando, gravei o áudio, apaguei o meu WhatsApp, deletei as mensagens, apaguei umas outras coisas que eu tinha no celular e peguei a arma, peguei a munição, coloquei só uma
Só uma? Só uma. Era o suficiente? Suficiente. Na minha cabeça, eu vou colocar só uma aqui, que eu não preciso de mais. E talvez no seu inconsciente você pensou, não vou deixar mais nenhuma para ninguém chegar aqui e correr o risco. Exatamente. Para não dar mais merda. E aí sentei no banheiro, pensei, eu vou fazer isso aonde? Fui pro banheiro, fechei o box e sentei no chão. Sentei no chão do nosso banheiro lá, que era uma suíte. Fechei a porta do banheiro, fechei o box, pus o celular em cima da tampa do vaso e sentei no chão e fechei o box. Aí eu peguei a arma, pus ela aqui embaixo assim, ó, segurando com a mão direita, pus ela aqui assim no queixo e disparei a arma. Quando você pôs, você não pensou em nada também? Não. Eu só peguei ela aqui e trouxe já... No automático? No automático. A sua intenção realmente era acabar? Não, eu já tinha decidido, não tinha quem... Naquele momento ali, eu acho que... Que a gente ouve alguns relatos da pessoa, ficar pensando... E talvez essa parada para pensar seja até um tempo para desistir. Eu falo que essa parada, esse tempo que as pessoas às vezes se deem, longe de mim estar julgando, claro, né? Porque até eu sou uma vítima aqui da situação, desses problemas também. Eu falo que é até um pouco de covardia hoje, tendo passado por isso, né? Se for olhar com um olhar cru, né? Sem experiência, sem uma análise, a gente fala, é covarde, quis, mas não teve coragem, exatamente, essas coisas. Mas na verdade é um tempo de salvação. Mas hoje, eu tendo passado por isso, eu falo que covardia foi o que eu fiz. Né? Muito, na hora pareceu muito frio, né? Muito. E aí, como é que foi, Alexandre? Explodiu algo dentro de você quando você atirou? Bom, quando eu disparei, eu fiquei lá uns 3 a 5 segundos. Parece que some tudo. E eu voltei, fiquei consciente, né? Lá no banheiro. Você tem noção? Consciente como? Com o olho estourado, a boca? Eu encostei a mão no rosto aqui, ó. Eu senti que isso aqui estava, vamos falar assim... Tinha explodido? Tinha explodido, estava despedaçado, né? Eu tentava conversar, mas não falava. Muito porque sangue na boca? Sangue, um pedaço da língua tinha cortado. Eu perdi um pedaço da língua. O céu da boca todo estourado? O céu da boca estourado. O olho esquerdo estava para fora, né? Então, assim, eu não cheguei a ver as fotos ainda, mas eu quero ver as fotos que a polícia tirou, quando eles foram lá. Mas aí o sentimento que você teve quando você voltou desses segundos, né, de colapso, de explosão... Voltei à consciência normal, E você teve arrependimento nesse momento? Nesse primeiro momento, não. Mas aí, num prazo muito curto, que foi aí eu julgo uns 5 minutos, de quando eu enviei o áudio para as pessoas, inclusive para a minha esposa, ela chegou em casa. Porque ela estava na casa da mãe dela, que é próximo da nossa casa, na época, né? Mas só uma paradinha, Alexandre, para você que está nos assistindo entender o que é a doença. Mesmo ele tendo atirado, todo com o rosto estourado, né, dilacerado, ele ainda não arrependia. Nesses 5, 7 minutos que você ficou ali sozinho, consciente, você ficou esperando a morte. Fiquei esperando. Cadê a morte? Dizem que ela aparece, dizem que ela vem buscar, vem logo. E você também não sentia dor? O choque era tão grande que você não sentia dor? Não senti dor nenhuma. Nada. Percebem o que é a doença, gente? O suicídio, ele faz parte de uma doença. Ele é a somatização de tristeza, de angústia, de ansiedade, de depressão, que não são tratadas ou não são tratadas da forma correta. E o suicídio, ele culmina, né? Ele é a explosão, ele é a somatização de todas essas doenças que às vezes você não importa. Às vezes você olha para um filho, para um esposo, para uma esposa, para os pais e pensa, não, isso aí é manha, isso aí tá querendo chamar atenção, tá triste porque a gente não faz o gosto da pessoa.
precisa ser avaliado. O suicídio, a tentativa de suicídio é a somatização daquele pouquinho que não foi tratado, daquele pouquinho que não foi observado, daquele pouquinho que ninguém deu atenção, inclusive você que está sofrendo com tudo isso. E aí, quando isso não é tratado, quando isso não é ressignificado, a doença é tão grave a ponto dele estar, né, todo machucado. Ele não sentia dor, porque o próprio organismo, né, a própria mente tem esse cuidado de neutralizar, né? É tão grande, mas ele nesse tempo, nesses 7 minutos, gente, 7 minutos com o rosto estourado, é muito tempo. É muito tempo, né? 7 minutos com qualquer tipo de dor demora muito. Agora você pensa estar num banheiro, trancado, engolindo sangue, né? Quase afogando em sangue, com o olho caído para fora, passa a mão e tá tudo estourado, e ainda assim ele não arrependeu, né? Nesses 7 minutos antes de ver a esposa, ele simplesmente estava esperando a morte. Você tem noção da gravidade, né, da gravidade dessa doença? Inclusive, pesquisando, Alexandre, o suicídio hoje mata muito mais que o câncer. Com certeza. Mata muito mais que o HIV. Eu estou até citando esse exemplo porque quando a gente descobre, né, que tem alguém na família com câncer, todo mundo fica em cima. Vamos fazer vaquinha, vamos ajudar, né? Vamos tratar porque está com câncer. Nossa, o fulano, né, contraiu o vírus do HIV. Gente, vamos tratar, vamos levar para psicólogo, psiquiatra, vamos para o médico, vamos fazer vaquinha para comprar remédio, fazer um tratamento. E quando alguém está com depressão, você acha que é manha. Quando alguém está com crises de ansiedade generalizada, você acha que a pessoa não quer reagir. Inclusive hoje, das doenças psicológicas que mais culmina, que mais leva ao suicídio, é uma doença chamada borderline. Você, por favor, pesquisa, compreende, porque o borderline é das principais doenças psicológicas que leva ao suicídio. E às vezes as pessoas nem sabem o que é isso, né? Porque a pessoa que sofre do borderline, ele tenta levar a vida muito bem, é muito ativo, é muito cheio de energia, mas por dentro está somatizando para esse fim. Então, o depoimento do Alexandre falando que ficou em torno de 7 minutos caído no chão, todo né, vivendo uma tragédia, e ainda assim ele esperava a morte chegar e não um socorro. Alexandre, o que aconteceu depois desses 7 minutos que você ficou ali sozinho? O que aconteceu depois meio que mudou essa história, né? Na verdade eu fiquei esses 7 minutos lá, 5, 7 minutos, né, depois de ter apertado o gatilho, na verdade tentando entender, porque vamos falar assim, na minha ideia, não era para eu estar nesse mundo mais. Ah, sim! O que eu ainda estou fazendo aqui? Tipo assim, eu estava em choque, aí eu vi que eu estava vivo, que eu não tinha morrido, e estava sozinho em casa. Aí foi quando, nesse prazo, a minha esposa chegou. Aí ela abriu a porta do banheiro, eu me lembro dessa cena perfeitamente, e perguntou terrível, né? O que eu tinha feito. Apavorada. Apavorada, em desespero. Na verdade, ela já sabia o que eu tinha feito, né? Ela, assim que recebeu o seu áudio, ela já saiu correndo. Ela já saiu correndo da casa da mãe dela. E quando ela abriu a porta, que eu a vi, aí foi aonde bateu o arrependimento. Que eu lembro que a primeira coisa que eu falei para ela foi: perdão, meu amor, eu te amo. Foi aí que, vamos falar assim, eu tive essa noção do que eu tinha feito, né? Do tamanho da confusão que eu tinha arrumado para mim e para as outras pessoas. Ela até me contou que no caminho que ela estava fazendo, né, de onde ela estava até a casa, ela já foi pedindo socorros. Ela já foi comunicando com as pessoas, falando: chama o bombeiro, né? Chegou o SAMU chama lá, o SAMU, chama. Eu tenho certeza que ele fez isso, e isso também facilitou com que o socorro chegasse mais rápido. Foi, o socorro chegou super rápido. Depois que ela chegou, foi mais, sei lá. E nesse momento que ela te encontrou, ela assustou ou ela aproximou de você? Não, ela aproximou, me abraçou. Começou a fazer preces? Enfim.
Esse aí eu não me lembro ao certo, mas eu me lembro que ela aproximou de mim, me abraçou. Na verdade, ela se jogou em cima de mim lá no banheiro, todo ensanguentado, e me abraçou, falou para mim ficar calmo, que o socorro já estava chegando, que ia ficar tudo bem. Depois ela me contou que ela enfiou a mão na minha boca e tirou a língua, o sangue para fora. Os coágulos, né? Isso, os coágulos, para eu não sufocar, não engasgar. E pedindo para mim ficar calmo. Bom, aí depois disso o socorro chegou, eles foram tentar me tirar lá de dentro, não estava tendo espaço. Eu falei para eles ficarem tranquilos que eu ia sair lá de dentro do banheiro. Que você estava do lado de dentro do box. Do lado de dentro do box. Então eu saí de dentro do banheiro. Você foi se arrastando? Sozinho, sem a ajuda de ninguém. Se arrastando? Me arrastando. E olha que na época você estava bem forte, né? Eu estava com quase 90 quilos. Alexandre, só uma pausa também. O quanto foi importante a chegada da sua esposa no momento? Ela te trouxe de volta. Sim, Ela trouxe as suas memórias de volta, a sua consciência de eu não quero mais morrer. Exatamente. O quanto o abraço de um familiar, o quanto o acolhimento traz a pessoa de volta, que está numa crise, que está num desespero. Eu sou imensamente grato a ela o resto da minha vida, por tudo que ela fez naquela hora e antes também, porque a gente vivia bem. Então aquela atitude dela naquele momento, para mim foi importantíssimo. E é como se ela tivesse resgatado em você a vontade de viver, porque ali você só estava esperando para morrer. Não, na verdade, ali naquele momento ela trouxe minha alma de volta, né? A verdade, se a gente for falar pensando nessas questões espirituais... O quanto o amor é forte, exatamente. Né? Que é o que a gente deixa outra dica. Você pode abraçar, você pode beijar, você pode falar que ama antes da pessoa tentar o suicídio, né? Porque essas palavras resgatam a alma da pessoa. Essas palavras de motivação, eu confio em você, você vai conseguir, você não está sozinho, né? Eu estou do seu lado, pode abrir, falar o que você quiser, que nós vamos vencer juntos. Às vezes a pessoa está com tudo programado e você traz a alma da pessoa de volta, você traz a vontade de viver, porque quando nós sentimos que não estamos sozinhos, faz toda a diferença. É verdade. Né? Eu posso fracassar, mas eu tenho alguém que vai me entender. A gente volta para empatia novamente. É aquela questão, né? Não ignore esses sinais, eles são muito sutis. A gente tem a mania, a cultura de julgar o outro. Aí quando a pessoa fala, eu não estou bem, eu estou assim, eu estou me sentindo mal, isso é frescura, isso aí. Gente, observe, prestem atenção em quem está próximo de você, né? Que seja esposa, pai, mãe, irmão, primo, enfim, amigos, porque ele pode estar numa situação que ele não sabe como expressar, ele não sabe como te pedir ajuda, né? Eu falo que hoje, olhando a minha situação, eu não soube pedir ajuda. Para mim estava tudo normal, eu me convenci dessa situação e não pedi ajuda, né? Então eu falo que o meu erro foi esse, de não ter conseguido de alguma forma pedir uma ajuda de forma mais explícita. E humilde, né, Alexandre? Sim, sim. Não é vergonha nenhuma você chegar e falar assim, eu não estou bem, eu estou precisando de ajuda. Cometi erros, né? Eu falhei, eu sei que eu vou decepcionar você, mas eu quero recomeçar, eu quero fazer de novo. E, inclusive, não só nessa questão, mas assim, o brasileiro em si, ainda tem muito aquela vergonha, aquele medo de falar assim, eu vou procurar ajuda profissional de um psiquiatra ou de um psicólogo. Porque quando a gente fala isso, a sociedade em si já olha pra gente e fala assim, isso aí é doido. É doido, tá com problema, como se a própria pessoa não tivesse também. Mas eu já entendi que não é porque você é doido, é justamente para não ficar doido que a gente vai conversar com quem realmente entende. É um trabalho preventivo. É uma prevenção que a gente faz, da mesma forma que a gente vai no médico fazer lá um exame de rotina. Qualquer tratamento. Mas você não está doente, mas vai fazer os exames.
eu não estou ruim, mas eu vou conversar com um psicólogo, vou conversar com um psiquiatra para entender algumas questões e não chegar ao ponto de fazer cometer alguma besteira, de ter um surto, ter uma crise, ficar em depressão, enfim. A gente cuidar dessa parte espiritual também, emocional e espiritual, né? Sim. Alexandre, aí você lembra que a sua esposa ficou ali com você e logo o SAMU chegou, você arrastou. Gente, é muita força. Depois que a pessoa decide viver, né? Você recobrou as suas forças a ponto de arrastar, sair do banheiro para depois receber a ajuda. Aí eu falei, eu tava nesse período, eu tava muito forte, né? Tava quase 90 quilos, mas não era de gordura, só de massa magra. Então eu saí do banheiro sozinho. Aí quando eu saí, quase cheguei na porta do banheiro para sair, o pessoal do SAMU me pegou, me colocou na maca, me levou para a ambulância, a minha esposa entrou junto e nós fomos pro Hugo. Eu me lembro de todo o trajeto até chegar no hospital, inclusive de entrar no hospital e tentar conversar com o médico cirurgião que me recebeu. E foi o atendimento na hora? Na hora. Aí desse momento para frente, aí eu apaguei, porque eles me sedaram, fez a cirurgia, esse acontecimento todo que a gente está falando, foi aí por volta de 9h40 até 10h20 eu já estava no hospital, já estava lá no Hugo. 11 horas eu já tinha entrado para a mesa de cirurgia, já tinha começado a fazer a cirurgia. A minha cirurgia começou, vamos colocar aí 11 horas, terminou 5h30 da tarde. Então eu fiquei esse tempo todo das 11 às 5h30 da tarde, às 17h30, fazendo cirurgia. Só para você, de reconstrução. Por aí vocês imaginam a situação que eu me encontrava, né? Igual assim, a face estava desfigurada. E hoje vocês olhando, tá normal. Quem olha, se não fosse a questão do olho, assim, não aconteceu nada com o Alexandre. Eu brinco e falo assim, o pessoal olha para mim e fala assim, cara, você tá mentindo, você não fez o que você tá falando que fez. Você não tem nenhuma cicatriz, não tem nada. Mas foi esse trabalho dos médicos. E aí vem a valorização dos profissionais de saúde, né? O cuidado, o zelo. Aí eu fiquei na UTI por 12 dias, em coma induzido, né? Foi um período que eu tive muitas alucinações. Que tipo de alucinações você tinha? Eu tive umas alucinações muito loucas. Todas as minhas alucinações foram no sentido de estar em algum lugar escuro com alguém me perseguindo. Basicamente essa foi 90% das alucinações que eu... Era como se você estivesse lutando para sobreviver. Exatamente. E uma outra coisa interessante é que quando eu não estava tendo alucinações nesses 12 dias, eu via o símbolo do Batman. Você gosta do Batman? Eu gosto muito e tinha sido o último filme que eu assisti antes de fazer isso. Foi o último filme do Batman que foi lançado. Então, assim, de alguma forma inconsciente, aquele símbolo eu via ele perfeitamente. E só lembrando, né, nesses 12 dias que ele ficou em coma, os familiares dele e a esposa iam todos os dias pro hospital de urgência, pro Hugo. E parece que só uma pessoa podia entrar por dia, Só uma pessoa podia entrar por dia. Só uma pessoa podia entrar, mas ainda assim eles iam, né? A esposa ia todos os dias, ela não entrava, mas ela ficava ali um grande período da tarde só para estar ali presente, para sentir, para ter as notícias. O pai, né, idoso, eu cheguei a conhecer ele lá no hospital e assim, a face de todos os familiares que
que iam era de uma tristeza enorme, até porque a maioria das notícias era estado grave, estado gravíssimo, nós não sabemos quanto tempo vai sobreviver, todo ligado nos aparelhos. Gente, e a família sofre muito, muito, sofre por saber que tem alguém ali que eles amam, pela pessoa ter feito o que fez, gera sentimentos assim inúmeros de arrependimento, né, porque de culpa, de medo da morte, enfim, nossa, era muito triste a situação. Inclusive eu fui lá ver o Alexandre e assim, ele estava irreconhecível, né, um inchaço muito grande, ainda estava desfigurado, muitos aparelhos ligados, estava numa sala de isolamento devido aos riscos que ele tinha, né, de contrair uma bactéria, um vírus, alguma coisa, e aí realmente ser o fim. Então assim, esses 12 dias para os familiares, para as pessoas que gostam, que amam ele, foi dias terríveis, de muitas preces, de muitas orações, de muitos propósitos, né, de muitas campanhas, todas as religiões unidas, clamando em favor, né, clamando misericórdia pela vida do Alexandre. Bom, eu fiquei esses 12 dias na UTI, eu acordei e depois eu fui para a enfermaria. Aí eu fiquei mais 32 dias na enfermaria, então eu fiquei ao total 44 dias no hospital. Alexandre, e o primeiro dia que você voltou à consciência foi o dia que a sua esposa entrou no quarto? Não. Como que foi? Quando você acordou? Foi antes um pouquinho. Foi numa sexta-feira. Eu acordei na segunda. A segunda de manhã eu acordei e fui para a enfermaria à tarde. Então, mas quando você acordou, você ainda estava cheio de aparelhos? Eu não me lembro. Eu acordei, conversei com ela. Com a sua esposa? Na UTI, na sexta-feira, antes da segunda. Você conversou com ela, mas não tem muitas lembranças? Eu lembro de toda a conversa. Toda a conversa. Mas você tinha noção da situação, do que estava acontecendo? Tinha, eu tinha noção que eu estava no hospital, eu só não sabia que eu estava na UTI. Então, a primeira conversa que você teve depois que você acordou foi com ela? Foi com ela. Aquele amor era tão grande que ela chegou ali e você, tem que acordar. Inclusive, ela conversando comigo e o médico do lado, ele não acreditava no que ele estava vendo, né? Bom, aí só para fechar essa parte do hospital, eu fiquei 44 dias, emagreci 30 quilos. 30 quilos? 30 quilos, de quase 90 eu vim para 55. Nossa! Eu vim para 55 quilos. E você tem quanto de altura? Eu tenho 1,80. Então 1,80 com 55 quilos. 55 quilos. Bom, voltando nessa questão do hospital, falei assim, mas a notícia e tal. Enquanto eu estava no hospital, na UTI não, mas quando eu fui para a enfermaria, eu sentia muita dor. Tanto é que eu tomava morfina, quase igual eu tomo água. Quando a gente fala de dor, era muita dor mesmo. Mas hoje eu sei que essa dor física que eu sentia, não chega nem perto da dor das pessoas que gostam de mim, que me amam de verdade, sentiu por eu ter feito isso. Porque não é uma situação de acidente, não é uma situação que você morreu, teve uma parada cardíaca, um infarto, sei lá, e faleceu. Quem fez isso foi eu mesmo, com minhas próprias mãos. Então, esse é o impacto que as pessoas que gostam da gente sentem. Mas por que ele fez isso, né? E assim, acaba que é uma situação muito bruta, muito agressiva, né? Então, para eles, quando meu pai ficou sabendo, porque eu também mandei a mensagem para o meu pai, eu mandei essa mensagem de despedida para umas 10 pessoas, 12 mais ou menos. Selecionei algumas pessoas da lista do meu WhatsApp e enviei. O meu pai foi uma dessas pessoas, o meu padrinho foi uma dessas pessoas, e o meu padrinho recebeu a mensagem lá no Pará, ele estava na fazenda lá no Pará, ligou para o meu pai e falou, você conversou com o Alexandre hoje? Eu falei, não. Eu falei assim, então dá uma olhada aí que ele está querendo fazer alguma coisa. Aí meu pai, isso ele me contando, lógico, né, depois.
que pegou o celular, olhou a mensagem e falou assim, não dá tempo mais. E já ficou paralisado. Aí passou uma questão de uma meia hora, 40 minutos, ele já recebeu a notícia que eu já estava no hospital. E como entrava só uma pessoa por vez, por dia? Por dia, na quinta-feira, não entrou ninguém. Então entrou sexta-feira a primeira pessoa. Quem entrou na sexta-feira foi a minha madrasta, se eu não me engano. Que te ama como mãe, né? Que me ama como mãe. Porque também. Estava sofrendo muito. E a notícia que ela trouxe dos médicos era que, primeiro, eu não ia escapar, que podia preparar, que era só uma questão de dias. Se eu escapasse, eu não ia conseguir andar, eu ia ter sequelas, que eu não ia me lembrar de nada ou de algumas coisas. Poderia perder todos os movimentos, né? Assim, na concepção deles, na visão da medicina, né? E que se eu saísse, eu ia demorar uns 90 a 120 dias para sair do hospital. Né? Então essa era a previsão dos médicos. E quando ela deu essa notícia... Aí acabou, aí como se diz, para as pessoas que gostam de mim, né? Aí acabou. Foi uma bomba. Detonou uma bomba. E assim, a única pessoa que sempre falava e acreditava que isso não ia acontecer era a minha esposa. Muito, ela falava. Ela sempre falava que eu não ia ficar, que eu ia sair, que eu ia me recuperar. Ela nunca duvidou disso. E o dia que eu entrei, a própria psicóloga lá da UTI foi quem me acompanhou na visita. E ela já disse, você como psicóloga da família, prepara eles, conscientiza eles, que às vezes é muito melhor deixar a pessoa partir do que ter ela de volta cheia de sequelas, vegetando, né, toda comprometida. O risco dessa pessoa tentar novamente é muito grande. Então assim, eu também saí um pouco abalada, porque como é que você olha para uma esposa cheia de fé, de esperança e fala, calma, né? Eu até cheguei a falar várias vezes, calma, a gente tem que aceitar, foi a vontade dele. E falando assim, né, para os familiares, vamos respirar, vamos deixar as coisas acontecerem, não vamos criar muitas expectativas, porque a própria psicóloga me disse, né, vamos deixar ele partir, foi o que ele quis. Então é uma situação muito difícil, por isso que eu falo, a prevenção é muito mais fácil e melhor do que esse cuidado pós, quando tem a chance de ter esse cuidado. Exatamente, né? Porque não é tão normal ter essa oportunidade. É raro. De cuidar depois e ainda quebrando todo o diagnóstico médico. Eu saí do hospital com 44 dias. Saiu da UTI com 12? Saí da UTI com 12 e fiquei mais 32 na enfermaria e saí de lá andando, conversando, consciente, normal. Lembrando de tudo. Alexandre, saiu do hospital e aí vem os choques da realidade, né? Vem as consequências. Nós falamos, né, do milagre que foi a melhor parte da história, você ter sobrevivido sem sequelas. Mas o que você enfrentou quando você voltou para casa e foi meio que descobrindo a realidade que te esperava? Bom, mesmo antes de voltar para casa, né, eu falo assim que a parte mais dura desse processo, eu já recebi a notícia no hospital, que quem me contou foi a minha irmã, que estava ficando lá comigo também, que estava cuidando de mim lá, e aí ela me deu a notícia que a minha esposa tinha pedido o divórcio. Então, essa foi uma parte que doeu muito. Muito mesmo? Muito. E dói até hoje. Imagino. E assim, eu sei que essa separação, a culpa é minha, pelas coisas que eu fiz, não só da tentativa do suicídio, mas de antes de tentar fazer isso, de algumas coisas que a gente tinha
conversado. A gente tinha uma combinação que eu não a cumpri, né? De não mentir um pro outro, né? De falar sempre a verdade, e eu menti para ela. Então, quando a minha irmã me deu essa notícia, foi assim, eu falo que depois do incidente foi a pior notícia que eu recebi e que eu estou convivendo com ela até hoje. Você assustou de não ver ela indo lá te visitar? Sim. E aí eles demoraram alguns dias para te contar? Eu esperava ela lá todos os dias. A verdade é essa, porque como eu tinha visto ela quando eu acordei na UTI, e eu ficava procurando para mim mesmo o porquê que ela não estava indo lá me visitar ou passar a noite comigo. Até sabendo o quanto ela é cuidadosa, né, com todo mundo. Aí foi quando a minha irmã me falou, não precisa esperar ela vir. Ela pediu a separação, ela pediu o divórcio. E só para explicar para o pessoal, né, que o susto dela, o trauma dela foi tão grande e o sofrimento enquanto ele estava, né, em coma, enquanto ele estava ligado nos aparelhos, ela ia no hospital todos os dias, nossa, inclusive ela fez muitas promessas, muitos votos, e aí quando ela soube que ele melhorou, quando ela viu ele conversando, que ele não tinha sequela, parece que o sangue esfriou. Né? E aí ela teve um outro choque de realidade, que aquele Alexandre, né, que ela casou, que ela convivia, é como se ele tivesse morrido. Exatamente. Ele acordou uma outra pessoa. Para ele ainda era o Alexandre, mas para ela o trauma, o choque tinha sido tão grande que aí ela já tinha medo de tudo. E aí ela não acreditava, não confiava ou não aceitava mais essa situação por medo e por muitas coisas que acabaram somatizando, né? Também, mas né? Não foi maldade, não foi abandono, pelo contrário. Ela ainda, mesmo não indo visitar, ela conseguia notícias todos os dias, ela me repassava essas notícias e ela sofria muito pela situação, mas ela também não era mais a mesma. Ela tinha mudado naquele dia que ela segurou ele no banheiro todo ensanguentado, tinha mudado alguma coisa dentro dela e quando ela viu que ele estava bem, que ele não ia mais morrer, aí ela precisou voltar para cuidar dela. E aí esse cuidado com ela, um dos primeiros passos foi pedir o divórcio, porque ela já não suportava conviver, né? E com todos os sentimentos, com todos os traumas que ela tinha vivido. Foi assim que você entendeu, Alexandre? Sim, eu entendi dessa forma. E na verdade você fala, o Alexandre, eu continuo o mesmo Alexandre de antes, só que agora com uma visão um pouco mais aguçada das coisas, né? Uma visão diferente de tudo, do mundo, da vida. Eu entendi essa questão dela, porque eu falei assim, a culpa foi minha. Já pedi perdão para ela, já conversamos depois que eu saí do hospital, né? Hoje vocês são bons amigos? Hoje nós somos amigos. Peço perdão para ela todas as vezes que eu a vejo pelo que eu fiz. Mais uma vez, perdão. Mas eu entendo a posição dela, apesar de doer muito essa separação para mim. E imagino que para ela também, que ela também está sofrendo. Se eu falar que ela não está sofrendo, é mentira. Mas eu entendo que é igual a gente estava conversando. A gente tem... Todos os nossos atos têm consequência, né? E uma das consequências desses atos meus, que não foram só um, culminou na nossa separação. Culminou que o meu filho que vivia comigo hoje está vivendo com a tia dele, quem está cuidando dele, quem está criando ele é uma tia por parte de mãe, né, da mãe dele, que já é falecida. Se a gente fosse fazer um antes e depois, no dia que você fez isso, você tinha uma família grande, né, era 3 filhos na casa, esposa, tudo muito barulhento, festivo, e aí quando você saiu do hospital, você meio que tinha perdido tudo aquilo. Meio não, né? Eu perdi tudo isso. E foi morar com o papai de novo. Estou morando com meu pai, num apartamento.
Não tem sido fácil, porque apesar de ter perdido isso, a gente, assim, pessoas que eu nunca esperava, que eu jamais esperava, que ia lá no hospital me visitar, que fosse lá no hospital mesmo que não conseguia entrar no hospital, mas eu fiquei sabendo que estava lá, eu nem imaginava que essas pessoas fizessem isso e fossem lá, né? Você não tinha proporção do quanto você era amado, querido? Não, de verdade. Você convivia com as pessoas, mas não tinha essa noção da importância que você tinha na vida delas. É que devido à correria, devido ao nosso dia a dia e essa questão da gente não expressar o amor, né? Que eu falo que assim, é um erro que a gente comete todos os dias e é um erro grave. Fale para as pessoas que você gosta, que você as ama, que você as quer bem, que você gosta de vê-las sendo felizes, vencendo na vida, conquistando as suas coisas, né? Falem, não deixem de falar, isso é muito importante. Abrace, beije, né? Puxa, seja aquela pessoa chata, grudenta, né? Seja vivo e faça com que o outro se sinta vivo também. Alexandre, qual foi o olhar da sociedade para você? Porque antes você era, né, o galã, esportista, né, musculoso, muito inteligente, professor, né, contador e tudo, era o bambambam. E aí depois, é claro que as pessoas continuaram te admirando, até ainda mais por ter sobrevivido, mas o olhar um pouco, meio que mudou? Aproveitando aqui o que você falou, assim, né, ainda continuo tudo isso, né? Em processo de construção, reconstrução. Mas a sociedade em si, assim, o que eu mais senti, não é o que eu mais senti, é o que é a verdade, é o sentido de desconfiança que elas têm da gente. E quando eu falo sociedade, eu estou falando de todas as pessoas e das pessoas próximas, né? Eu estou falando da minha esposa, eu estou falando do meu pai, eu estou falando da minha madrasta, da minha irmã, eu estou falando de pessoas com quem eu convivo todos os dias. Por exemplo, quando eu saí, eu já saí, estava fraco, estava magro, né? Eu já recuperei 22 quilos. Que bom! Né? Eu já estou com 80 quilos novamente. Uma assim, das maiores brigas que eu tive foi para eles deixarem eu sair sozinho. Ah, você não vai dar conta. Eu falei, gente, eu não estou deficiente não. Eu já perdi a conta de quantas vezes eu já falei, já tive essa conversa com meu pai, com minha madrasta, com minha irmã. Tá certo que eu fiz o que eu fiz, mas eu não estou deficiente, eu não esqueci nada. Mas talvez o medo seja que você tenha um surto e repita. A desconfiança, né? Que aí nessa desconfiança tem medo, tem uma série de coisas. Essa questão que você falou assim, a gente falou lá atrás, quem fez uma vez vai fazer a próxima. Tem uma estatística bem grande em relação a isso. Eu não vou fazer isso mais. Eu já fiz uma vez. Promessa de dedinho. Promessa de dedinho. Já fiz uma vez, já tive uma experiência, já fiquei dias no hospital sentindo dor. Já vi a dor que eu causei para minha família. Então, falando aqui com vocês, eu, Alexandre, jamais farei isso novamente. Se tem pessoas que fazem, que repetem essa situação, aí é um caso que precisa ser cuidado, que precisa ser analisado, que precisa de profissionais. Eu estou tomando remédio, não estou tomando muitos remédios, mas você passou por psiquiatra, né? Estou no psiquiatra, estou com um psicólogo. Estou tomando um remédio, até minha psiquiatra, que é uma médica, falou que vai tirar agora em novembro, eu vou parar de tomar o remédio, que eu não preciso, mas eu vou continuar com a psicóloga, né, tendo esses acompanhamentos. Então, assim, esse recomeço não está sendo fácil, não é fácil, né? Já voltei para a academia, que é o que me ajudou a recuperar peso, já estou fazendo rapel,
já estou andando de bicicleta. O próximo passo agora é voltar a jogar bola. Então, eu já estou com a vida já praticamente normal. Já estou trabalhando também, já estou cuidando de algumas coisas. E já ministrei aula no final de semana passado, eu já ministrei aula novamente. Então, assim, estou me redescobrindo pós-incidente, né? E, Alexandre, e a bala? Cadê a bala? Retiraram a bala? Não, o que aconteceu com ela? É, minha amiguinha está aqui dentro. Tá? Então você... Tá por trás do olho esquerdo que eu perdi. E falando em sequelas, a única sequela que eu fiquei de tudo isso que nós falamos foi o olho esquerdo que eu perdi. Estou aguardando uma cirurgia que a gente já deu entrada no banco de olhos. Acredito que até dezembro eu vou fazer ela e vou colocar uma prótese que depois vocês deem uma olhada aí para em quem usa prótese, em quem teve algo parecido com o meu de perder o olho, que fica praticamente normal. Eu já vi uns que você não consegue nem reconstruir. Saber que teve uma perda de olho e aquilo é uma prótese, né? Alexandre, a explicação dos médicos foi que, porque a arma que você utilizou, a bala, uma potência muito forte, ela poderia ter explodido tudo. Sim. Ou poderia ter meio que andado e saído, causando... Na verdade, eles não mexeram para retirá-la porque ela está muito próxima do cérebro. Então, eles têm medo de mexer e causar algum dano. É como se o cérebro tivesse acolhido ela. Vem cá, tá que aqui, agora você faz parte nova. E a única coisa que eu sinto é que quando está nos dias mais frios, aí eu sinto gelado aqui dentro. É meio que uma lembrança. É. Essa lembrança não vai sair, né? Mas a questão da bala que está aqui dentro e o olho que eu perdi, vamos falar assim, é a minha marca para eu jamais esquecer do dia 28 de abril. Para a gente finalizar, que conselho você deixa para os familiares que estão sofrendo, né, com alguma pessoa depressiva, ansiosa, que fala, né, eu vou me matar, eu vou sumir, eu vou desaparecer, porque você não foi assim. Não. Mas a maioria dos casos, a estimativa é que a pessoa tenta até 25 vezes para depois conseguir. E o número de mulheres tentando é muito maior, porém o número de homens que morrem por suicídio, aí ele dobra. Então, assim, o homem, quando ele vai fazer, meio que ele faz bem feito, né? Eu falo assim que o homem é mais bruto, né? Ele vai fazer, ele decidiu, dificilmente tem tempo de socorro. Acabou. Mas cada um tem a sua dor e tem o seu sofrimento e dá sinais. Primeiro, vamos dar um recado para a família. Que conselho você dá para a família, para que eles possam ajudar essas pessoas a não chegar no ponto de tentar ou de acabar acontecendo o pior? Para a família hoje, e enfim, não só para a família, né, mas para todas as pessoas, amigos, enfim, observem as pessoas com quem vocês convivem, porque assim, esses sinais são bem sutis, eles são quase imperceptíveis, esse pedido de socorro. Na verdade, isso é um pedido de socorro. Gente, sim, me ajuda, não estou bem. E devido à nossa correria, nossa vida corrida que a gente tem, enfim, a gente quase não tem tempo. E eu falo hoje, essa questão do tempo é uma das coisas mais importantes para mim. Hoje, se a pessoa fala assim, eu vou lá te ver 5 minutos, isso tem um valor imenso. Porque fala 5 minutos, não, nem vem. Não, vem, aproveite esses 5 minutos. É o tempo de qualidade, né? Que ou talvez seja os últimos 5 minutos ou 5 minutos que a gente vai ter para ficar juntos, né? E então, não ignorem, observem, olhem seus filhos, filhas, parentes próximos, irmãos, irmãs, e cuide deles, converse com eles. Senta com eles para bater um papo. Com essa questão da tecnologia hoje, celular, essas coisas, a gente fica cada um num quarto, cada um com seu celular, cada um com o seu tablet ali na mão, computador, e a gente não
conversa. Acaba se esfriando, então, né? Esquente essas relações, conversem, Ótimo. né? E eu sentem numa mesa junto para almoçar, para jantar. E eu sempre falo, nós podemos ser acolhedores em qualquer lugar. Você entra no ônibus, talvez você senta ao lado de uma pessoa que está extremamente triste. Se você conseguir elogiar o olhar dela, se você puxar um assunto e ter interesse por ela, aquilo ali já vai deixar uma marca. Às vezes você entra dentro do Uber, gente, aquele cara tá ali o dia todo trabalhando, como se ele nem existisse, porque você quer pegar o Uber num lugar, descer no outro e acabou. Se você conversar com essa pessoa, se você perceber que ele está triste, indica uma música, indica um filme, né? Fala que o trabalho dele é muito especial, que valoriza o que ele faz, que ele você vai estar ajudando. Você foi num supermercado, parou num posto de gasolina, dá um sorriso para o frentista, né? O amor, ele pode ser distribuído para qualquer pessoa, independente de quem seja, ou se nós conhecemos ou não. O acolhimento, ele é de alma, ele é uma conexão de alma que nós podemos fazer o tempo todo. Alexandre, que recado você deixa para a pessoa que está muito triste, que está meio desorientado ou até pensando em cometer um suicídio? Bom, de verdade, não façam isso. Procure ajuda profissional. Se você não tiver um psicólogo, uma psiquiatra de confiança, procure seu amigo, procure aquela pessoa de confiança que você tem e abra o seu coração. Não façam o que eu fiz, porque talvez vocês não tenham a mesma sorte que eu tive e não compensa. Quando a gente põe na balança efetivamente, as perdas, os danos que a gente tem são muito maiores do que se a gente tivesse procurado ajuda, a gente tivesse cuidado, que a gente tivesse admitido, não para os outros, mas para a gente mesmo, que a gente está doente, né? Então não façam isso, não vale a pena, de verdade. Pessoal, esse foi o nosso programa de hoje a respeito do Setembro Amarelo. E o tema do Setembro Amarelo desse ano é Escolha a Vida, Escolha Viver. E eu fico muito grata pelo Alexandre ter aceitado o nosso convite. E só lembrando, você que ainda não curtiu o nosso vídeo, vai lá, tá aí a setinha. Curte o nosso vídeo, compartilha com o máximo de pessoas possíveis. Eu tenho certeza que tem alguém precisando assistir um conteúdo como esse e vai ajudar bastante. E clica aí o sininho de notificação para que você possa sempre estar recebendo novidades, né, sobre as postagens dos nossos vídeos. Alexandre, muito obrigada. Que você tenha um futuro de muito sucesso, de muita alegria, que você possa ter uma família abençoada, fazer, né, a cirurgia do olho logo, ir para o futebol, que você tenha uma vida muito feliz e um futuro muito abençoado por Deus. Obrigado pelo convite. Queria aproveitar aqui também para agradecer, né, e pedir perdão para as pessoas que me amam, que esteve junto comigo nesse processo, cuidando de mim, meu pai, minha esposa, minha ex-esposa, né? Perdão por tudo e eu amo todos vocês. Não vou falar nome aqui para não correr o risco de deixar ninguém de fora. Foi muita gente, né, enganjada. Foi muita gente. E desculpa a emoção e obrigado por tudo, obrigado pelo convite, pela oportunidade de estar aqui hoje falando desse assunto. E se tiver alguém aí que tiver dúvidas, que precisar conversar, pode entrar em contato comigo. Nós vamos deixar o link do seu Instagram. Por favor. E aí a pessoa já pode falar direto com o Alexandre. Falem comigo, conversem comigo, o que vocês quiserem saber, estou à disposição para esclarecer e até para conselhos, até para vocês se abrirem, independente se a gente já se encontrou algum dia aí, mas não façam o que eu fiz. Alexandre, para a gente finalizar, assim, finalzinho do finalzinho, que recado você deixa para o seu filho? Um dia, quando ele crescer, né, e poder assistir o nosso vídeo, que recado você deixa para o seu filho para daqui 5, 10 anos? Que apesar do que nós já conversamos, nós, assim, com outras pessoas, não com ele, porque ele acha que eu sofri um acidente. Ele é um menino muito especial
Ele me viu, perguntou o que tinha acontecido com o meu olho. Eu falei que o papai tinha machucado e para ele tá normal, o papai machucou o olho e tá tudo certo. Quero deixar para ele que eu amo ele independente de qualquer coisa. E que você vai viver cada dia melhor por ele também. Com certeza. É isso aí, pessoal. Fiquem todos com Deus. Afinal de contas, o milagre sou eu. O milagre é o Alexandre. O milagre somos nós. E a nossa história revela quão grande é o amor de Deus. Fiquem todos na paz do Senhor.